Boa tarde a todos, obrigado, Fred. Primeiro, é uma grande satisfação estar aqui e uma grande responsabilidade, né? A responsabilidade é dupla, porque o período da manhã foi muito bom, né? Então tem que, no mínimo, manter o nível da conversa. E não é fácil, porque os que estiveram aqui pela manhã mandaram muito bem. E segundo, aquilo que o Fred já falou com relação ao fato de estarmos após o almoço e a gente sabe que bate aquela leseira, né? Com relação ao livro, a ideia, a gente tem pouca bibliografia falando de marketing político digital. Então, a ideia foi tentar ocupar esse espaço, ocupar essa lacuna. E como a gente sabe que não é uma tarefa fácil fazer com que os políticos, principalmente, os assessores consomem informação, mas o político consumir informação é um pouco mais complicado, principalmente se a gente considerar um livro técnico. Então, para tentar burlar isso e tornar isso um pouco mais fácil de consumo, principalmente para a classe política, a gente construiu uma história. Então, eu peguei um personagem fictício, que é um professor de matemática do ensino médio, que nunca tinha sido político, nunca tinha sido candidato, e não gosta de redes sociais. Então, ele tem que aprender do zero como construir todo o trabalho de campanha dele, utilizando as redes sociais. E aí a gente vai citando a bibliografia, a gente tenta citar a bibliografia dentro do contexto da história, para não ficar aquela coisa maçante, né? Mais de 3 linhas, recuo, aí você põe a página. Não, é tudo dentro da história mesmo, para ficar uma coisa um pouco mais tranquila de leitura. Então, é um livro que serve, sim, para os assessores, eu acho que é legal como ponto de partida, mas o foco principal era tentar fazer com que os políticos entendessem o nosso papel, a dificuldade que a gente tem e como é complicado para a gente, muitas vezes, fazer com que as coisas aconteçam, porque a gente sabe a resistência que a gente enfrenta no dia a dia com relação a algumas realizações. O segundo livro já está no forno, é a continuação, é claro que ele, né, vou dar o spoiler aqui, é claro que ele se elegeu, né, ele tinha que se eleger, e aí a gente já fala de comunicação de mandato. E aí vai também ao encontro do que a gente vai falar na conversa de hoje, né? Redes sociais e poder público construindo uma relação duradoura. Como o Fred já disse, a gente tem uma agência de comunicação digital lá no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Na verdade, eu sou de Ubatuba. Ubatuba tem as praias mais bonitas do litoral paulista, ponto. Mas eu tenho que dar o braço a torcer aos meus amigos de Caraguá, que em termos de cidade, infraestrutura, Caraguá está muito à nossa frente, mas um dia a gente vai chegar lá. Porque se a gente também for uma cidade muito bonita, aí vai ficar complicado para Caraguá, entendeu? Porque na briga de praia, mas Caraguá é uma cidade parceira, irmã, e a gente torce pelo sucesso de todo mundo. Mas vamos lá. Para a gente é fácil, né? A gente consegue entender qual é o poder da comunicação. A gente consegue entender qual é o passo que a gente tem que dar em relação à comunicação. E durante a campanha, o que é legal e que a gente observa é que os candidatos também. Eles sabem que a comunicação é importante dentro desse processo e que eles precisam da comunicação para garantir a eleição. É ela, muitas vezes, que garante a vitória. Tem as alianças políticas, tem todas as articulações que são feitas, tem um contexto, né, em torno da campanha, mas a gente sabe que a comunicação ela é uma parte fundamental, essencial para a vitória. O problema é que depois da eleição, infelizmente, a gente observa que essa importância fica um pouquinho de lado, né? A gente percebe que, assim, durante a campanha nós vamos ganhar, depois da campanha eu ganhei, né? Eu até cito no livro que, assim, parece que baixa um espírito, né, no candidato, e como ele se elegeu, ele passa a ter todas as respostas, e aí isso dificulta muito o nosso trabalho, porque quando a gente chega com o caminho a ser seguido, ele vem e apresenta todas as justificativas para dizer que o que ele quer é mais importante e vai ser mais eficiente, mais eficaz do que aquilo que a gente está apresentando, mesmo que a gente apresente dados, mesmo que a gente apresente números para embasar a nossa colocação. E não deveria ser assim. Por um detalhezinho muito importante. O eleitor, depois, ele continua entendendo a comunicação como parte importante do processo. Ele continua querendo aquela atenção que ele teve durante toda a campanha eleitoral do candidato. E é muito legal, porque, assim, a gente faz os contratos terminam pela legislação eleitoral no dia da eleição, né? No nosso caso, a gente sempre prorroga uma semana a mais, informalmente, porque a gente entende que tem que dar a resposta, porque na hora que anunciar a vitória, vai ter um monte de gente vindo parabenizar. E a gente vai dando continuidade a essas respostas, a essa conversa, pelo menos por mais uma semana, entre aspas, como cortesia do processo. O problema é que
eu já ouvi de muito candidato que no dia seguinte ele quer tirar a página do ar. Né? Ele quer parar com o trabalho. Ou então, deixa quieto isso aí, porque em janeiro, quando eu assumir, a minha equipe de comunicação vai cuidar disso. Isso eu ouvi várias vezes. E aí você tem pelo menos 2 meses e meio de ato entre o que acontecia na campanha e o que vai começar a acontecer no mandato. Isso é um problema que a gente tem muita dificuldade para resolver. Porque as redes sociais são, para o cidadão comum, uma grande ferramenta. Eu fiz um curso há um tempo atrás, e o palestrante, né, o responsável pelo curso, ele falou assim, mas na Suíça e no Canadá, as redes sociais não são utilizadas da forma como a gente utiliza no Brasil. O Brasil é um caso muito particular, e é mesmo. E por uma razão muito simples. As redes sociais no Brasil, elas têm um papel que elas não têm na Suíça e não têm no Canadá, porque na Suíça e no Canadá a coisa acontece. O dinheiro investido retorna em política pública. Então, ao retornar em política pública, ele não tem que reclamar que o buraco na porta da casa dele faz um mês que ninguém resolve. Porque não tem buraco na porta da casa dele. O que ele precisa discutir nas redes sociais, e aí muitas vezes os caminhos que ele utiliza quase sempre vão pelo caminho do site, muito mais do que pelas redes, é porque ele quer discutir política pública. O que nós vamos fazer com relação à educação, o que nós vamos fazer com relação à saúde. Ele não precisa pedir para tocar a lâmpada que está queimada há um mês na porta da casa dele. Ele não precisa pedir para cortar o mato, porque é o que muitas vezes a gente observa, principalmente nos pequenos municípios, que as redes sociais acabam utilizando, né, sendo utilizadas. Vamos lá. As redes sociais, então, são tábua de salvação. Se a população acha isso, como devemos agir para que as redes sociais sejam as nossas aliadas e a relação seja duradoura? Primeiro, não esquecer que redes sociais são pessoas falando com pessoas, não máquinas falando com máquinas. Relacionamento, conversa, diálogo. É bater numa tecla que todos nós já sabemos? É. Mas parece que muitas vezes, no mandato, durante a gestão, o político esquece disso. Ele esquece que as pessoas das quais ele se aproximou, elas querem continuar com essa aproximação, elas querem continuar com essa relação direta, elas querem continuar conversando com ele. E muitas vezes, ou ele terceiriza essa conversa, ou ele ignora essa conversa, ou ele acha que o papel das redes sociais é único e exclusivamente prestar conta do mandato. É apenas informar o que interessa para ele. E não é isso. Como em qualquer relacionamento, a relação só será duradoura se houver carinho e atenção. As pessoas querem carinho e atenção nas redes sociais. Redes sociais servem para quê? Informação e entretenimento. E relacionamento. Elas querem conversar com as pessoas e terem resposta. Não é isso que a gente faz durante todo o período de campanha? Não é fazer aquele trabalho que é doentio de ficar lá respondendo? Por que no mandato a gente vai achar que não é isso que o eleitor quer? O eleitor que passa a ser cidadão, né? Que passa a ter uma outra configuração. É exatamente isso que ele quer. E aí a gente tem que dar o carinho e a atenção. Até porque, se a gente não der carinho e atenção, ele vai procurar quem dê. Quase sempre a oposição. E aí acontecem coisas como essa, que é o prefeito de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. E aqui é um post onde ele foi falar a respeito de um mês de funcionamentos do CAPS-AD. E olha como é importante a gente entender o papel da relação e do carinho. Ele está falando de uma coisa, e é muito comum a gente ter isso nas redes sociais, a gente está falando de uma coisa, mas não interessa muitas vezes o que a gente está falando, interessa o que interessa para o internauta. Ele está falando de CAPS-AD, e o internauta vai lá dizer, hoje fui pagar uma parcela única do meu IPTU, e conforme propaganda que estava passando na TV diária, essa prestação não teria cobrança de juros. Houve o erro dos bancos e houve a cobrança dos juros. Quer dizer, está falando de CAPS-AD e o cara vai reclamar de IPTU. Você vai ignorar? Não. Você vai falar com ele, você vai responder para ele, você vai dizer, olha, o problema foi esse, é assim que a coisa acontece. Porque se você der essa atenção, você pode dar dando um pequeno passo, é pequeno, é mínimo, mas você vai dar o passo para começar a fortalecer o laço, para fortalecer o relacionamento. Né? Então, você vai ter as pessoas saindo em defesa, porque há essa intenção. Então, vai muito ao encontro daquilo que a Gimena falou pela manhã, que é a questão do relacionamento, do carinho, da humanização. Então, por mais que a gente fique tentado a ficar preocupado só em atrair audiência, a gente precisa entender que não adianta atrair essa audiência e deixar essa audiência falando sozinho. Atrair a audiência é uma coisa importante e a gente quer.
E aí a gente vai entrar numa questão que para a classe política é muito interessante, né? Eles têm uma preocupação, né? Eles têm uma atenção absurda com relação à questão das curtidas, né? A gente é escravo desse negócio, né? Porque se o adversário, se a oposição, né, o principal nome da oposição, tiver mais curtidas na página, ou mais curtidas nas postagens do que ele, a nossa vida vira um inferno. Então eu sempre digo, se for possível, dê essas curtidas que ele quer, que é para ele deixar a gente em paz para fazer o trabalho que realmente precisa ser feito, né? Claro que primeiro é importante atrair audiência, para depois cativá-la. E para atrair audiência, a gente precisa produzir conteúdo de qualidade. Conteúdo que seja muito mais interessante para o cidadão do que para o político. E, infelizmente, o que a gente observa é justamente o contrário. Eles querem muito mais um conteúdo que interessa para eles, que satisfaz a eles, do que necessariamente aquilo que vai de encontro ou ao encontro dos interesses do cidadão. Com isso, o conteúdo tende a ser mais compartilhado, ter maior alcance e gerar audiência, que será o ponto de partida para o relacionamento e posterior fidelização. Então, a gente tem que pensar conteúdo, a gente tem que entender conteúdo, a gente tem que entender que tipo de conteúdo esse eleitor está querendo, esse cidadão está querendo, esse internauta está querendo. Mas não é aquele em torno da agenda. Porque, por experiência, a gente observa, a gigantesca maioria dos candidatos fica preocupado com a agenda. De que me interessa se eu sou deputado e recebi um vereador lá de Ubatuba? Se esse vereador de Ubatuba não voltar com alguma coisa que interesse para o eleitor de Ubatuba, para o cidadão de Ubatuba, a visita ao gabinete vai representar nada, vai satisfazer só o vereador e ao deputado. Mas o deputado ou o vereador, eles vão querer que a gente poste isso. E não vai resolver. A gente só vai gastar uma das poucas postagens que a gente tem por dia para alguma coisa que não vai trazer resultado. Porque ele não consegue pensar no que significa o planejamento. Porque a gente, com certeza, né, tem muitos assessores aqui, com certeza tem um planejamento feito, tem um planejamento apresentado. E a gente vai sempre brigar para seguir o planejamento. Mas, infelizmente, a grande maioria não permite que a gente siga planejamento. Em campanha, parece que isso é pior, né? A gente fez uma campanha agora de uma deputada, a gente apresentou todo o planejamento, tudo certinho, lindo, maravilhoso, e aí você fazia reunião com ela, apresentava o planejamento da semana, beleza, vamos embora, vamos. Então, hoje vamos começar por aqui, beleza? Beleza. 35 segundos depois. Esses 35 segundos não são hipotéticos, eu estou falando de 35 segundos mesmo. Ela burla e vai direto no analista e fala, olha, eu precisava que não fosse isso não, eu queria que fosse isso aqui. Então, todo o trabalho que a gente faz acaba sendo jogado fora, infelizmente, porque tem essa visão de que o conteúdo tem que ser interessante para ele, porque ele tem o conhecimento. O que é pior, né? Eu conheço o meu eleitor. Desculpa, velho, você não conhece. Você acha que conhece. O seu conhecimento de eleitor é aquele conhecimento extremamente parcial. Você não sabe exatamente como esse eleitor está se comportando hoje, porque você não está preocupado com isso, porque você não olha os números, porque você não pega as análises, você não pega os dados para saber exatamente o que esse eleitor está querendo, o que ele está vindo procurar. Então, é mais aquilo que o Abel. O Abel falou pela manhã, a velha política, aquela coisa que ele praticou a vida inteira, então ele acha que porque ele fez daquele jeito vai continuar sendo, e não é dessa forma. As assessorias, secretarias, departamentos, diretorias de comunicação, seja qual for o nome do setor, e seus respectivos responsáveis, precisam entender que o melhor caminho, hoje, na minha visão, é se tornar produtora de conteúdo. É pensar conteúdo, é entender conteúdo, é envolver a gestão do mandato na produção de conteúdo. Nesse caso, voltamos ao começo da fala, mas o que era tão importante parece que deixa de ser. Porque as estruturas de comunicação, infelizmente, elas ficam muito aquém do mínimo necessário. Dá para contar no dedo aqueles que estão no mandato, que conseguem olhar para a comunicação e entender que a comunicação tem um custo, precisa de pessoas capacitadas e precisa de um mínimo de estrutura para poder dar conta do que é necessário. E aí fica uma cobrança enorme para que 2 pessoas façam o que seria trabalho de 4, 5 pessoas. Se você falar que você precisa contratar um software de monitoramento para poder fazer o acompanhamento, que ele custa X, é capaz de você apanhar, né? Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive. É muito complicado fazer com que eles entendam,
mas é a nossa briga diária e a gente vai ter que vencer isso, a gente vai ter que continuar trabalhando com isso até a hora que eles começarem a perceber. E sabe como que eles começam a perceber? Quando eles começam a perder. Né? Porque tem uma frase, eu não lembro se é o Fred que fala essa frase, mas assim, o custo mais caro de uma campanha é a derrota. O custo mais caro em relação a uma gestão é você não conseguir depois trabalhar a reeleição porque fez uma comunicação equivocada. Uma boa comunicação tem custos de pessoal e equipamentos. Seja no mandato legislativo, seja no mandato do executivo, comunicação tem custo, não dá para ser o sobrinho. Precisa de estrutura, precisa de pessoas. E se você for trabalhar o que eu estou começando a falar, o que eu comecei a falar, que é a questão do relacionamento, mais ainda, porque você vai precisar de pessoas para poder dar conta da demanda, porque a demanda é muito grande. Agora, uma boa estrutura permite realizar um bom trabalho de comunicação, em especial nas redes sociais. Entendemos que o ideal é tornar essa comunicação individualizada, um a um, como é característica das redes sociais. Não é fácil e é preciso, como dissemos, de estrutura. É claro que existem realidades e realidades. Né? Nas cidades menores, fica mais fácil você trabalhar essa comunicação um a um. Né? Nos grandes mandatos, nas cidades maiores, em relação ao governo do Estado, isso se complica um pouco mais. A estrutura precisa ser maior, você precisa ter condições maiores. Mas quanto mais você conseguir transformar essa comunicação individualizada, atenta, um a um, mais ganhos você vai ter. Mais facilidade, mais possibilidade de fidelização você vai ter, porque as pessoas querem atenção. Precisamos do envolvimento dos diversos setores da gestão e um alinhamento constante com o setor de comunicação. Nesse caso aqui, eu vou falar especificamente das gestões nas prefeituras, nas gestões municipais. Tá? A comunicação pode ter uma visão global do processo, o prefeito pode ter uma visão global do processo, mas se não houver o envolvimento, não houver o envolvimento dos outros secretários, dos outros setores, de nada vai adiantar. Porque se a nossa comunicação é um a um, se a nossa comunicação é para atender a um público que usa as redes sociais para reclamar da rua, nós vamos ter que resolver e começar a resolver questões que, em tese, são pequenas, mas que podem fazer uma grande diferença. Vamos conseguir resolver tudo? Não. É para conseguir resolver tudo? Não. Mas nós temos que, pelo menos, demonstrar que existe uma preocupação, que existe uma atenção e que existe uma vontade em resolver. Esse já é um passo. Esse já auxilia a gente no diálogo. Porque se a gente não der essa atenção, a gente não tem porta aberta para dialogar. A gente não tem porta aberta para dizer, olha, não consegui resolver esse problema aqui, porque está faltando dinheiro, mas ó, eu tenho certeza que em maio a gente vai resolver essa questão. Ele vai ficar satisfeito? Não. Mas talvez ele não fique tão insatisfeito quanto ficaria se você ignorasse a colocação, o pedido, a solicitação. Isso bem trabalhado pode trazer resultados positivos que, somados, podem ajudar muito a melhorar e manter positiva a imagem da administração. Aqui era um caso de um cara que parava todo dia o carro dele na frente, carro da prefeitura, estacionado na frente da garagem de uma pessoa com um agravante. Essa pessoa estava fazendo tratamento de câncer e precisava sair todo dia para fazer tratamento. E todo dia tinha que fazer maior bagunça para conseguir tirar o carro lá, porque o cara saía. Né? É papel da Secretaria de Comunicação resolver isso aqui? Talvez não. Mas quando você resolve, você vai ter o cara agradecendo, você vai ter o cara se posicionando. Poxa, mas eu tenho que preocupar, dentro de uma gestão que tem 1 milhão de coisas para resolver, eu tenho que me preocupar com essas coisas? São essas pequenas coisas que começam a minar. Aqui uma outra situação. A prefeitura estava fazendo a limpeza do canteiro central na frente dessa casa. O cortador de grama bateu na pedra, a pedra bateu no vidro do carro do cara que estava na garagem. O cara foi reclamar. Ele começou a detonar. É papel da Secretaria de Comunicação ligar para a empresa terceirizada da prefeitura e pedir para resolver o problema? Em tese, não. Mas quando você consegue deixar alguém responsável para fazer esse tipo de trabalho, e você consegue dar resposta, você tem um retorno positivo. Você tem as pessoas que começam a olhar e ver, olha, a prefeitura está preocupada com a gente. Qual é uma outra vantagem que eu vejo nesse tipo de ação? A pessoa começa a ver que ela tem resposta, ela tem atenção, ela começa a deixar muitas vezes de participar dos grupos ou de criticar na página dela para vir para a página da prefeitura. Aí você
que muitas vezes não tem condições de fazer monitoramento, porque a estrutura é pequena e o cara não vai deixar a grana para você contratar o software de monitoramento, você vai ter menos dificuldade, porque você vai conseguir gerenciar isso mais próximo de você na própria página. Por gentileza, e aí quando o resultado começa a acontecer, ele começa a te marcar. Ó. É na página dele, mas ele está te marcando. Ele está te chamando para a conversa. Né? Aí você vai para resolver o problema. E aí, as pessoas que estão acompanhando, nesse caso é continuação daquele post, ele vai começar a influenciar as outras pessoas. As outras pessoas também vão começar a se posicionar a respeito. Dá para fazer isso em todos os locais? Não ficaremos reféns dos pedidos constantes? Talvez não dê para fazer em todos os locais, mas onde for possível, se for possível, vamos fazer, para a gente poder promover essa aproximação. Vamos ficar refém? Nós já somos, desculpa. Nós já somos reféns daquele povo que vai reclamar porque a coisa não está acontecendo. Nós já somos reféns do cara que vai detonar a administração, vai detonar o mandato, e que quando ou o gestor, ou o político, ou alguém ligado ao político, observar que isso está acontecendo, ele vai vir atormentar, então nós já somos reféns. A gente pode tentar minimizar esse impacto. Essas são algumas das perguntas que a gente sempre recebe. Eu, particularmente, acredito muito na força do relacionamento. Todo o trabalho que a gente faz com os nossos clientes é sempre muito focado no relacionamento. A gente dá uma atenção muito grande a isso, porque a gente entende que esse é o caminho. É possível usar chatbot? O caminho natural vai ser usar. A gente, em breve, vai ter isso disseminado de uma outra maneira. A grande questão que eu coloco é que, nesses casos em especial, a gente ainda vai ter que avançar um pouco mais, porque eu não sei o quanto a gente vai conseguir mapear todas as solicitações, todos os pedidos, até porque muitos dos pedidos que chegam, né, ao deputado, ao vereador, ao prefeito, eles não chegam assim, olha, eu preciso que troque essa lâmpada. Né? Chegam assim, olha, minha avó teve neném, e aí eu lembro que em 1914, os caras escrevem um testamento que você vai ter que trabalhar muito bem para conseguir achar onde está o questionamento e o pedido que ele está fazendo. Então, a gente vai ter um caminho natural para usar, mas eu acho que a gente vai ter que avançar um pouquinho para que isso consiga dar o resultado que hoje o atendimento individualizado, personalizado, por meio de um analista, consiga alcançar. É claro que aí a gente vai estar falando de grandes volumes. Né? Para grandes volumes, sem dúvida, a gente talvez consiga resultados muito bons aí com o chatbot. Outra medida que pode auxiliar bastante é um grupo local para funcionar como uma central de combate a boatos. Alguém falou disso agora pela manhã, eu não lembro quem foi, da questão da central de boatos. Isso ajuda bem. Aqui também em Mogi, a Prefeitura de Mogi esclarece que cada caso exige atendimento específico, porque ali foi um paciente que reclamou que não estava tendo atendimento, que a coisa estava demorando e tal, e aí a Prefeitura, na central de boatos, foi lá e colocou. E aí você começa a ter as pessoas precisam buscar a informação correta na secretaria certa. Caramba, são 5 km de distância do centro do Brás Cubas até a Única, dá para ir a pé. Gente, otorrino é especialidade, não dá para ter uma em cada bairro. Então, quando você começa a colocar a sua versão, você, pelo menos as pessoas mais conscientes, você começa a trazer para o lado. São multiplicadores. O WhatsApp pode ser um aliado da gestão? Pode. Eu acho que a grande vantagem do WhatsApp é que permite a gente trabalhar bem a segmentação. Se eu organizar bem a minha base de dados, se eu organizar bem, eu não preciso falar uma coisa para todo mundo. Eu posso falar uma coisa para cada grupo. Então, no bairro X, vai ter a inauguração de um posto de saúde. É claro que no bairro Y as pessoas vão saber que vai inaugurar um posto de saúde. Mas quando eu coloco na página da prefeitura, por exemplo, que vai ter inauguração no bairro X, vai vir o pessoal do bairro Y para falar aqui, ó, por que não tem no meu bairro, só tem no bairro de lá? Se você faz um trabalho bem organizado, com um banco de dados segmentado, por bairro, bem trabalhado, você manda só para o bairro X. O bairro Y até vai saber, mas ele já não vai ter mais, talvez ele não tenha aquele estímulo, talvez ele não tenha aquela força para vir reclamar. Por quê? Porque não chegou de forma direta para ele. Então, é um caminho que a gente pode utilizar o WhatsApp. Outro, utilizar o WhatsApp também, montando grupos bem organizados para combater boatos. Então, o WhatsApp é uma ferramenta da qual a gente não pode abrir mão. Então, a tendência é que realmente a gente tenha a personalização.
vamos entrar na questão jurídica, na questão da impessoalidade, beleza. Mas a gente tem essa questão da personificação, que para o gestor não é ruim, porque quase sempre ele está pensando na reeleição, então, quanto mais ele trouxer isso para ele, o que a gente tem que entender é como que vai se dar essa relação. Né? Porque também, se ele for ficar replicando as coisas da prefeitura só, né, ele vai estar usando a máquina em benefício próprio. Então, você tem que fazer um processo de humanização também. Então, você tem que quebrar em alguns momentos, né, para que ele seja ele, para que ele seja o personagem da história. E que ele traga esse eleitor para que esse cidadão também seja personagem junto com ele ali dentro. Às vezes, e aí a gente enfrenta, às vezes, alguma resistência, quando a Secretaria de Comunicação ela fica com ciúmes que a página do prefeito bomba mais. Você tem que quebrar isso, velho. O secretário tem que entender que, isso vai acontecer, não tem a ver com ele, tem a ver com a forma como a coisa acontece. Mas tentar equilibrar. Assim como ele não pode ser escravo da agenda, a própria página da prefeitura, eu particularmente entendo que ela também tem que ter equilíbrio. Entendeu? Ela também tem que ser, ela é uma prestadora de informação, mas ela tem que entender que ela precisa atender às necessidades do que o eleitor está buscando, do que o cidadão está querendo em termos de prestação de serviço. O equilíbrio é sempre o melhor caminho. Gente, muito obrigado, espero que tenha atendido às necessidades.